Não existe eleição onde você tem pessoas chicoteadas na rua de que Lula não ganhou eleição nenhuma. Não existe. Em que raio de cabeça eu vou dizer que teve eleição? O Barroso confessou pediu ajuda dos Estados Unidos. A USAID já comprovou com os documentos vazados que houve interferência nas eleições. O Alexandre de Moraes não nega. Não é um problema eleitoral, seus merdas. E aí os caras vêm falar de eleição. E o louco sou eu. O assunto principal é acabar com essa tirania. Não tem como sobreviver, nós seremos calados. A nossa democracia não existe mais, gente. Acabou. Onde vocês estão com a cabeça de pensar em eleições nesse momento? Então o marxismo ele não é só uma ideia econômica, gente. Ele é uma cultura inteira. Né? Eles querem moldar a forma como a gente pensa, como a gente fala, como a gente vive. Ele parece mais preocupado em não ofender ninguém. Vou manter as aparências. Vou manter as aparências, caramba. Tem uma verdade que o Alan acabou de denunciar, que a direita isentona, né? Ou é burra, né? Ou quer te manipular, fica escondendo de você. Então só fica se você quiser realmente saber a verdade. Roda aí depois da vinheta. Fez um comício, sei lá que posta é aquela. Né? Porque o lançamento da pré-candidatura do Zema. Então, assim, um teatro. Timing perfeito. Não é só timing. Não, timing também. Uma hora disso. É uma burrice sem tamanho, onde nós precisamos, de modo absoluto, ou seja, não há brecha para outra via, nós precisamos, de modo absoluto, o apoio de vários partidos, vários políticos, para poder acabar com o único problema que o Brasil está vivendo hoje, que são os inquéritos do Alexandre de Moraes, ou seja, o impeachment do Alexandre de Moraes, que resolveria, por exemplo, a injustiça que está sendo feita contra Jair Messias Bolsonaro e seus apoiadores, e o problema gravíssimo de que Lula não ganhou eleição nenhuma. Não existe eleição onde você tem pessoas chicoteadas na rua. Nós mencionamos aqui várias vezes, não vamos colocar essa cena aqui. Deveria, acho que, sei lá, colocar esse troço todos os dias, mas é tão atroz que eu não consigo ficar assistindo o tempo todo. Onde uma mulher... Vocês viram esse vídeo? Não, olha só. Então, veja a importância de falar disso todos os dias. Um casal, na periferia de São Paulo, que foram chicoteados na rua. Chicote, né? Não é figura de linguagem, não. Tiveram que ficar de joelhos e o PCC chicoteando essas pessoas. Não foi o único caso, não teve. Não foi o único caso. E tem um outro caso, onde uma mulher morta pelo PCC, os dois narcotraficantes estão com a arma na mão, eles jogam os panfletos do Bolsonaro em cima do corpo dela. Ou seja, uma mulher que certamente foi voluntária para distribuir panfletos do Bolsonaro numa zona controlada pelo PCC. Eles deram um tiro na cabeça dessa mulher e jogaram os panfletos do Bolsonaro sobre o corpo dela. Em que raio de cabeça eu vou dizer que teve eleição? Eu não tô nem mencionando aqui os escândalos dos rádios, tudo que tá, inclusive tá bem documentado no documentário do... Pois é, eu queria que vocês falassem um pouquinho do documentário que vocês tiveram lá no sábado, tanto Rafael quanto você. Mas pra fechar, só o raciocínio, né? Nós estamos diante de um problema onde nós não tivemos eleições em 2022. O Barroso confessou, pediu ajuda dos Estados Unidos. A USAID já comprovou com os documentos vazados que houve interferência nas eleições. O Alexandre de Moraes não nega isso. O Barroso veio aos Estados Unidos agradecer em inglês por esses absurdos. E Neu ainda está falando em ciclos eleitoreiros. Como se tudo no Brasil se resolvesse com eleições. Nós não temos mais eleições. O próprio Eduardo Bolsonaro falou claramente: eu não estou preocupado com o que vocês vão fazer eleitoralmente comigo, porque não temos mais eleições. Nós temos um ex-presidente que não cometeu crime algum, que está com a barriga costurada, com problema de vômito, com problema de saúde que pode levar à morte. Qualquer médico sério pode narrar isso. Aqui várias vezes a gente deixou de falar isso ao vivo, não foi, Max? Médicos falando pra gente, inclusive médicos seguidores nossos, não vou citar o nome aqui agora, mas trazendo informações de bastidores e falando: olha, rezem, porque se ele começar com esse negócio de soluço e vômito, vai ser um problema grave que pode levar a óbito. Nós temos uma pessoa com a barriga costurada, que a qualquer momento pode encontrar a morte, prisão domiciliar sem crime nenhum, dentro de um processo que não deveria de existir, e essas antas falando de eleição. Eu não sei como não chamar essa gente de burra, ou de outra palavra. Ah, você é muito grosso, você é extremista, vai tomar no cu, eu não tenho outra palavra. E aí, de novo, eu volto à raiz do problema que nós estamos falando aqui agora. Você muda as palavras, você acaba mudando completamente a dimensão e a perspectiva que você tem do problema. Qual é a palavra que eu vou usar para chicotear pessoas, narcotráfico chicoteando pessoas, porque é ato de terrorismo? A definição de terrorismo é um grupo espancar, matar, torturar civis inocentes que não tem nada a ver com a política, com benefício político. Isso é a definição de tortura. Então você teve a tortura, perdão, isso é a definição de terrorismo. Onde eu tô com a cabeça? Isso é a definição de terrorismo. É um grupo, pode ser um indivíduo doido sozinho fazendo alguma coisa, não. Um grupo sequestrando, torturando e matando pessoas em busca de benefício político. Isso é definição de tortura. E foi isso que o PCC fez com os eleitores do Bolsonaro. Eu não listei aqui nem 10%. Falta citar os candidatos do PL no Ceará que foram assassinados, mortos. Nós noticiamos isso na época, lembra, Max? Candidatos que foram assassinados. Não só no Ceará, mas em vários lugares do Brasil. Mas no Ceará foi, assim, não é aquele problema comum, muitas acham, que tem no Brasil ficar assassinando políticos como tem em Nova Iguaçu. No Ceará foi porque eles eram do partido Bolsonaro. O Ceará que é controlado pelo narcotráfico. E aí você tem terrorismo nas eleições. De novo, pessoas chicoteadas, pessoas mortas, assassinados. Você tem problemas com a divulgação da publicidade, que um podia falar uma coisa, outro não podia. Você tinha o problema dos rádios. Você tem o próprio problema da eleição em si, com essas urnas de merda, onde ninguém pode auditar nada. O Dr. Gimenez já falou isso em vários detalhes. Basta assistir qualquer vídeo do Dr. Felipe Gimenez, que você vai entender esse problema. E aí você tem o Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, vendo o pai perto de morrer, tentando solucionar um problema que é do Brasil. Não é um problema eleitoral, seus merda! E aí os caras vêm falar de eleição. E o louco sou eu.
O pessoal, você tá falando do Zema, né? Governador de Minas Gerais, e a turma aqui no chat tá querendo que a gente fale do Ronaldo Caiado, né? Luciana Que estava na Ferreira. festa da esposa Falem do Caiado na festinha da Guiomar, que é a mulher do Gilmar Mendes, da Rosana, e o Caiado no jantar da dona Guiomar. Bom, gente, quem tinha alguma ilusão, alguma expectativa positiva em relação ao Ronaldo Caiado, não lembra do que ele fez na época da Covid, né? Ele estava no grupo dos tiranos, na época da Covid. Ele tocou o terror em Goiás. E também não muito distante, agora há pouco, faz pouco tempo, ele condecorou, com a homenagem máxima do estado de Goiás, o Gilmar Mendes, o Dias Toffoli e o Paulo Gonet, Procurador-Geral da República. Então, por favor, não tenham ilusão quanto ao Ronaldo Caiado. O problema fica pior. Bom, ficou lá para trás. Lacombe, o problema, ficou botando na geral aqui pra gente poder conversar, o problema fica mais grave com o telefonema que eu recebi no sábado. O Max estava do meu lado. Quem é que tá querendo livrar Alexandre de Moraes para poder costurar um texto da anistia que favoreça Alexandre de Moraes? O PL. Vejam que não é um problema eleitoral. Porque o cara me vê falando isso do Novo, ele pensa o quê? O Alan acha que o PL é um partido bom. Partido de merda! Qual é o nome da anta do Não tem presidente? partido que Não, preste qual é o nome no do Brasil. presidente dessa porra? É o Valdemar Costa Valdemar da Costa Neto e aquele outro anta que foi ministro do Bolsonaro, ministro da Casa Civil. Neto, o Ciro Nogueira do PP. Mas enfim, você tem o Ciro Nogueira do PP, que todo mundo sabe que aquele cara é um filho da puta, não tem outra palavra. Desculpa, mas hoje eu não tô com paciência nenhuma. Peço desculpa. Vocês estão acostumados, né? Evandro, Margarete e Breno estão acostumados. Mas não tem outra palavra pra falar pra esse cara. Ciro Nogueira, Autorizaram, 3 vias, carimbado, reconhecido de cartório. Ciro Nogueira, um canalha. Valdemar da Costa Neto, um abutre. Só quer ver, só Não tem um que preste. Gilberto Kassab, Antônio Rueda. Vai olhando, vai citando. só tem nome de canalha. E aí, o Novo, ao invés de trazer uma proposta de nação, falou assim, gente, nós não estamos tendo eleições. Nós precisamos resolver esse problema aqui. Cara, o Novo ganharia todo mundo se falasse assim, aqui nós não vamos falar de eleição, nós não vamos falar do próximo candidato a presidente, porque enquanto o Bolsonaro não for candidato, é golpe. Nós temos um problema grave aqui. Muito bom. Meu Deus do céu, quem que não apoiaria o Novo numa proposta dessa? Não. Esses inteligentes de merda, que quando você pergunta qual livro que mudou tua vida, o cara fala Pequeno Príncipe. Não tem literatura, não tem cultura, não estudou porcaria nenhuma. Aí essa santa vai lá, a Débora dos Santos, sem poder ver os filhos, todo mundo se fudendo, e os caras, não vão ganhar a eleição de 2026. Pois é, eu vou chamar de que isso, gente? Se eu chamar de orangotango, eu tô ofendendo o mamífero? Do pobre do orangotango? Se eu chamar de chimpanzé, eu tô ofendendo o chimpanzé? Vamos começar pelo Max e a gente vai rodando depois. Pessoal, o trem tá feio. Não é possível que nesse momento do país, quando o Eduardo Bolsonaro, junto com o Paulo Figueiredo, conseguem que o homem mais poderoso do mundo apoie as eleições, aí nós temos os isentões querendo sair do assunto principal. O assunto principal é acabar com essa tirania. Não tem como sobreviver, nós seremos calados, nós já estamos sendo calados, nós temos presos políticos, tem o Daniel Silveira, que é um preso de estimação lá do ministro cabeça de piroca, entendeu? Eles estão praticando tortura, tem velhinhas sendo torturadas. E aí vem falar de eleição nesse momento, cara. Não existe eleição sem liberdade. Se a gente não puder falar, esse canal aqui mesmo daqui a pouco vai cair. E eu não tô ligando. Por quê? Porque o certo a se fazer, a gente tem que fazer. Isso eu aprendi com o Olavo. Independente de qualquer coisa. É o certo. Então eu vou ficar lutando pela liberdade. Vamos ver as palavras do Olavo aqui no óbvio dos óbvios, que a direita isentona não consegue enxergar. Vamos colocar o mestre aqui. Óbvio dos óbvios. Uma democracia não pode ser instaurada por meios democráticos. Para isso, ela teria que existir antes de existir. Nem pode, no nosso caso, quando moribunda, ser salva por meios democráticos. Para isso, ela tinha que continuar saudável enquanto vai morrendo. A nossa democracia não existe mais, gente. Acabou. Onde vocês estão com a cabeça de pensar em eleições nesse momento? O assassino da democracia, que são vários, os comunistas, o STF, leva sempre vantagem sobre a gente que está defendendo ela. Por quê? Porque eles não têm código. Ele vai suprimindo os meios de ação democráticos e quando alguém tenta salvar a democracia por outros meios, né, os únicos possíveis, ele o acusa de antidemocrático. Então Bolsonaro está lá respondendo por um crime impossível, sendo acusado de antidemocrático. E o pessoal preocupado com a eleição, lançando candidatura de fachada, entendeu? É assim que os mais pérfidos inimigos da democracia posam de heróis da vida democrática.
É difícil, viu, gente? É difícil pra caramba, porque a gente pensar nisso tudo nesse momento, pensar em eleições, vou tentar traduzir para vocês aqui, mais ou menos, explicando o que está acontecendo. Vamos tentar simplificar. Você imagina que você está num jogo de futebol, mas em vez de jogar futebol contra um time normal, você está enfrentando um time que não joga a bola, ele só quer controlar o estádio e as regras do jogo. Sempre. Esse time, ele representa essa porcaria desse marxismo cultural, que já está com a mão no controle total do jogo. É o comunismo que está lá, porque o comunismo é uma cultura. E o que eles querem é que você fique aí tão preocupado com quem é de direita, quem é de esquerda, e essa falsa direita, né, que na verdade não prega nada do que é de direita, e nem perceba que eles que estão mandando no jogo, porque eles não querem sair do jogo. Então o marxismo, ele não é só uma ideia econômica, gente, ele é uma cultura inteira. Né? Eles querem moldar a forma como a gente pensa, como a gente fala, como a gente vive, né? É como se tivesse uma receita de bolo, que em vez de fazer um bolo gostoso, ele está fazendo um bolo azedo, que ninguém quer comer, mas ele insiste em empurrar a goela abaixo de todo mundo. O povo precisa acordar. É aquele tipo de história de estar dormindo enquanto alguém vai roubando tudo de você. Eles estão roubando tudo. É INSS. Cadê a investigação? Não teve investigação porcaria nenhuma. E foram só pegando. São bilhões, gente. No mínimo ali é 90 bilhões. E a Polícia Federal preocupada com besteira. Que o Bolsonaro chamou a mulher de feia. Vocês estão entendendo como a gente está vendo a distopia total? Se a galera não abrir os olhos e perceber que o problema é essa dominação que eles fazem com a gente, né? Cultural, política, nós vamos continuar nessa maré de controle. A gente está em total transe. Não adianta só a gente trocar o time de campo, não adianta só colocar uns isentões aí, porque os donos do estádio vão continuar o mesmo. Quem manda tá lá em cima, gente. Sabe, as eleições são importantes, mas nesse momento ela é uma cortina de fumaça. Logicamente é importante a gente votar daqui um ano e pouco e tal, mas o mais importante é que entender agora que o problema vai muito além de sentar na cadeira do presidente. O STF, esse comunismo petista, né? Eles são juízes do jogo, eles mudam as regras conforme lhes convém. Se a gente não atacar essa raiz, qualquer jogador vai entrar somente se eles deixarem. E vai ter que jogar na regra deles. E essa tal de direita isentona, que é no mínimo burra, como o Alan falou, que muita gente critica, mas enfim, né? É aquela que parece mais preocupada em não ofender ninguém. Vou manter as aparências. Vou manter as aparências é o caramba. Tem que tomar atitude concreta. A gente conseguiu que o Trump mobilizasse o país deles. Eles estão atacando agora a ditadura do Maduro. A gente vive no narcotráfico, a gente vive com números de homicídios parecidos com países em guerra. E aí o que vem essa direita isentona? Eles estão mais preocupados em manter o status quo do que lutar pela liberdade, lutar contra essa tirania. Então assim, se você já está exausto disso, sabe que a gente está fazendo um plano e o dia 7 de setembro que eles estão querendo sabotar vai ser gigante. Vai ser gigante. O dia 7 de setembro vai ser gigante, sabe? A gente fica exaltado aqui, mas é complicado. A gente está vendo uma tirania, esse canal aqui qualquer hora vai cair e eles não vão me calar, eles só vão me calar preso ou morto. É isso aí. Então, gente, aí, ó, curtiu o canal? Vou pedir para você, né? Se você curtiu, curte, envia esse canal aí, envia esse vídeo para amigos, para família, acorda todo mundo e, enfim, não dá mais pra gente ficar quieto, não. A gente tem que ser a voz desse povo. Valeu? Curte nosso canal aí, valeu. Um abraço.